Meu nome é Vitória Giovana. Eu sou Felipe Braga. Meu nome é Thiago Meirelles. E nós somos o Pó Direito. Gente, a gente tá agora com um cara que é uma referência pra nós, advogados. Pra nós. Nós, tipo, nós, no sentido do nós. Não, você pegou Mas enfim, é uma referência pra gente. A gente já acompanha seu trabalho há algum tempo de longe. E hoje, poder tê-lo aqui, poder ouvir um pouco da sua trajetória, vai ser uma honra pra gente. Felipe Góes, vamos fazer parte. Que isso, pessoal. Eu só tenho a agradecer aí o convite, né, pra vir aqui bater esse papo descontraído com vocês. Eu sou bem sucedido mesmo e foda-se. Eu sou rico pra caralho. Eu tô bem sucedido mesmo e foda-se. Pessoa, Eu só quero mesmo dar moral pra vocês, seus meros mortais. Não é, pessoal, realmente a trajetória na advocacia foi longa. Está sendo, né, que a gente não encerrou, ainda tem muito chão pela frente, mas já estamos fazendo aí 11 anos, né? Esse ano agora, em dezembro, eu fiz 11 anos já de CNPJ, né? De Felipe Góes Advogados Associados. E nesses 11 anos já passaram muito chão, né? Então, assim, dei muita sorte. Graças a Deus em às vezes estar no lugar certo, na hora certa, né? E saber aproveitar a oportunidade, né, Felipe? Porque assim, sim, às vezes passa o cavalo selado e quantas vezes a gente deixa passar? quantas vezes? E é o que eu costumo dizer, né? E assim, que eu sempre deixo claro. Eu sou até um cara suspeito para falar da advocacia, porque eu sou realmente apaixonado pela advocacia, porque ela permite você sair do 0 ao 100 de acordo com a sua determinação, a tua capacidade e força de vontade. Né? O instrumento intelectual do advogado é uma coisa que é insuperável na minha concepção, porque, digamos aí, quando eu abri meu escritório em 2010, foi com um notebook que eu tinha e uma HP 1005 e uma mesa. Eu acho que... Não, sem sacanagem. Eu tinha, na verdade, na época, eu sempre fui apaixonado por cavalo, sempre gostei muito, e na época eu tinha um cavalo, que eu gostava muito, que era um cavalo de competição. Na época eu vendi esse cavalo. E como que eu vendi o cavalo? Eu falei, não, é o seguinte, o cara queria comprar o cavalo, mas não tinha dinheiro para pagar o cavalo. Eu falei, fui lá na loja de móveis, comprei os móveis, o cara pagou os móveis. Um amigo meu que eu sempre indicava uns clientes criminalistas para ele, o Dr. Rafael, né? Inclusive um amigo nosso também é advogado. Manda um beijo pra ele aí, ó. Rafael, um grande abraço. Tá fazendo medicina o Rafael, cara bacana. E aí ele falou, Felipe, Pessoal, é o seguinte, tudo largando direito. eu já te ajudei pra caramba. Tu já me ajudou pra caramba, eu vou te dar essa impressora de presente. Ele foi lá e comprou um HPzinha 1005 e dali surgiu o Felipe Góes Advogados Associados. Caralho. Era só você, Felipe? Só eu, né? Só que o que acontece? Quando eu iniciei essa trajetória, eu já tinha passado por muitos lugares, né? Então eu já tinha passado por vários escritórios de advocacia, já tinha passado pela AGU, né? Lotado na Previdência Social, que foi uma aula pra mim, né? De direito previdenciário, lá a gente amadureceu pra caramba. E essa trajetória de estágios, e por isso eu acho tão importante essa questão do estágio, né? Então a gente se antecipa, eu vejo hoje muitos profissionais que quando chegam no 9º, no 10º período ainda não tem essa definição do que é a advocacia, porque não tiveram a oportunidade de participar, de às vezes fazer um estágio. Não tiveram, às vezes, a vontade, né, de procurar, de entregar um currículo, Sim, de tentar... tem que ter muita determinação, ainda mais hoje que o mercado está cada vez mais concorrido e todo mundo brigando por resultado, por meta, né? Então, ó, a minha OAB, que me considera um advogado jovem, é 4494. Hoje eu acho que já deve estar no quê? 12, 13 mil, né? Tá no quase 12. Quase 12, né? Entendeu? A OAB da minha mãe, que foi uma das baluartes de advogado aqui no estado, é 653. Né? Então você imagina só que como que tá hoje o mercado da advocacia. Ó, isso daí que é um insight. Sim. É isso que eu falo agora também. Não tentou, tipo, chegar junto na carreira com ela? Tentou, não, na verdade, porque é o seguinte, trabalhar com a família é muito Casos complicado. de família. Chama aí a Márcia Goldschmidt. Agora tu falou tudo, ó, meu Muito amigo. complicado. E eu sempre tive uma postura de trabalho muito arrojada, Isso é entendeu? verdade. E isso às vezes pode ser que não haja compatibilidade, né? Então eu optei por ir para esse foco e assim, no início da minha carreira, quando eu comecei realmente na advocacia, eu fui para um segmento muito específico na época, né? Que era um filão que existiu, que não tinha nada a ver com o que eu tinha aprendido, inclusive muito no escritório da família.
que seria o direito de trabalho e processo de trabalho, que era a base, né? Sempre trabalharam com isso. Só que nessa época, quando eu me segmentei, eu passei a trabalhar com desapropriação. Na época, quando surgiram os reservatórios de Giral e de Santo Antônio, né? Começaram a ter as constantes ações de desapropriações, a necessidade de desocupações das áreas que giravam em torno do reservatório. Eu sempre fui um cara que gostei do meio rural e sempre tive amigos fazendeiros, sempre brinquei de provas equestres. Então isso me trouxe um relacionamento com um determinado network corpo. que o advogado precisa. Porque Sim. às vezes a pessoa pergunta assim, nossa, claro que você teve uma família, assim, quando você fala em privilégios, que você teve oportunidades, que você foi sortudo, eu acho que você fala mais ou menos disso, porque você teve uma família que pôde te dar essa base Me mostrou jurídica que e te seria mostrou. advocacia. Exato. Eu tive a oportunidade de ver dentro da minha casa que aquilo era um bom negócio. Tanto que eu sempre fui apaixonado, e o Thiagão, que é de dentro da minha casa, sabe disso. Sempre gostei muito de animais. E, tipo assim, quando criança eu cheguei até a pensar em ser veterinário, mas eu via, poxa, veterinário eu acho uma profissão muito injustiçada, porque trabalha muito, é um curso muito caro e eu não vejo os veterinários terem a fazenda, eu vejo trabalhar para os fazendeiros. Então eu falei, não, eu quero ser advogado, quero ganhar dinheiro com a advocacia para poder conseguir, às vezes, fazer que eu sempre quis na pecuária. E deu certo, de certa Hoje em forma. dia tem uma fazenda de quantos milhões de hectares agora, meu irmão? Qual que é a fazenda? É do tamanho do Candeias. Compre É do venda tamanho de do bezerro, é com ele. Felipe Góes. Não, mas o que eu acho legal é o seguinte, você aproveitou a oportunidade e outra oportunidade que teve foi na época de Giral aqui, rodou muito dinheiro em Rondônia e Porto Poxa, Velho. cara, é isso que eu falo pra você. Aproveitar o hype, E né? que loucura, tipo assim, era tão bonito de ver porque Porto Velho tava muito aquecido. Nossa, era E ótimo. quando eu comecei a estudar Eu as tava no partes terceiro dos... ano do ensino médio, segundo ano. Mas tudo bem. Pois é, Mas então a tava questão tendo de dinheiro. oportunidade, né? E várias outras pessoas também tiveram a mesma oportunidade na advocacia, se formaram, mas às vezes não se ativeram a determinado filão. Por isso que eu costumo dizer que eu sou um cara abençoado, porque parece que sempre tem alguma pessoa que me buscou para determinado segmento por acreditar no nosso potencial, né? E nessa época não foi diferente. Um outro cliente meu, de uma causa simples, inclusive fica aqui uma super dica para quem está iniciando na advocacia: trate uma causa de 50 centavos como uma de 50 milhões. Ah, isso aí é. Porque Isso é verdade. eu tenho casos práticos e fatos de ações que sequer compensariam o custo de você estar tramitando naquilo, que me trouxeram outras demandas maravilhosas que conseguiram honorários muito bons. Então, isso é uma coisa importante e a gente sempre primou por isso, né? Aquela sede no resultado, né? Então a gente sempre gosta, como eu costumo dizer, eu sou meio nojento, não gosto de perder, então é difícil perder, então você... Quem já fez audiência com ele, será que ele tem razão? Fica aí a enquete, a dúvida. O Felipe realmente não gosta de perder, gente? Mas acontece, Não, né? mas o Nem pessoal sempre a ou gente te faz ama ou te... milagre. Não, na área trabalhista, ou os advogados se amam, ou os advogados se odeiam. Verdade. É impressionante, né? Não, e é engraçado o paredão que se faz, né? A gente, cara, eu tô com uma saudade daquele átrio da vara, Deus me livre. daquelas conversas de corredor, sério. Não, de ir pra audiência, Pô, de ir pra audiência. não é lá que a gente se encontrava, porque no dia a dia é difícil. Aí durante as audiências, naqueles intervalos e tudo, a gente tinha uns encontros esporádicos entre uma elaboração de um ato e outro. Você estava conversando com o magistrado, você tinha um maior contato, né? A pessoalidade, eu acho que isso é uma coisa importante. Tanto que hoje a gente está tendo essas dificuldades com relação às audiências de instrução, né? Pelos mecanismos eletrônicos, né? Então é uma coisa que, apesar de ser maravilhoso, e eu super a gente tem que aderir, porque é a evolução, é a sociedade, é isso daí. E é muito bom, porque te dá a comodidade de você, inclusive hoje como advogado, atuar no todo um cenário nacional, né, de uma maneira mais prática, te dá comodidade aí, às vezes, de conseguir fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Sim. E, de certa forma, eu pude perceber que a partir desse momento que houve essa nova mecanização da justiça, as coisas passaram a ser diferentes, porque o cliente ele passou a ficar mais íntimo do escritório. Por quê? Porque a gente percebe que os clientes, eles na maioria né? têm uma necessidade física de um local, né? Ainda mais assim, um escritório que eu adoro, inclusive, trabalhar. A maior parte do público que a gente trabalha é para trabalhador, né? Então assim, a gente trabalha muito pouco para empresário, realmente só para algumas pessoas
que são amigos e inclusive que a gente já atende há algum tempo, mas o foco nosso sempre foi trabalhador, sempre é a massa, né? Então, movimento sindical, direito previdenciário, ações coletivas, né? Então, assim, vai de encontro com essa coisa aí. Ó, o bom de gravar em um estúdio na Jatuarana é isso. É que o tempo todo passa um carro de som. Mas uma dúvida que ficou pra mim é o seguinte: o que você acha? A sua opinião mesmo, eu quero saber, porque eu tenho a minha já formada. Quando você está no início de carreira, a gente sempre bate na tecla do network, que você precisa, o advogado precisa ter contato com outros advogados, ter contato com os servidores, ter contato, que nem você falou, eu ia pra vara. Você já chegou aí, às vezes, provavelmente, sem ter uma audiência específica ou ter uma audiência e passar o dia inteiro ali para poder só aprender, pegar dica, conhecer as pessoas, conversar. E hoje, com a atual conjuntura, tu acha que os advogados iniciantes eles estão enfrentando um problema? E o principal, você acha que eles vão conseguir fazer um nome? Porque hoje, se a gente senta em uma mesa e fala, às vezes, o seu nome, a pessoa sabe de quem a gente está falando. Porque você já tem uma história, uma trajetória que é bem consolidada. Mas, às vezes, para um advogado novo, as pessoas não sabem ainda de quem a gente está falando. Olha, Giovana, o que eu posso falar para vocês é o trabalho. O trabalho supera tudo. Então, assim, a sua competência, a sua vontade vai ser o determinante em tudo, né? Então, assim, não tenho dúvida que hoje quem encarar a barra vai pegar uma barra, às vezes, um pouco mais complicada do que a minha. Porque quando eu entrei lá em 2010, né? Mas se você pegar as estatísticas, naquela época já existiam muitos advogados. Né? Então, as pessoas que conseguiram, assim, se consolidar na advocacia, a gente vê pela turma dos colegas. Me formei com pessoas, assim, muito inteligentes, fantásticas, mas optaram por outros tipos de segmentos de negócio, às vezes optaram por seguir carreira de concurso público. Sim. Então a advocacia é difícil. Então por isso que eu falo que o determinante é a sua vontade. Sabe o que eu vejo, Felipe, que eu vejo muito, que eu falo até para os meninos, eu falo assim, gente, as pessoas, os advogados hoje, que são quem são, um dia foram igual a gente. Com certeza. Então assim, essa questão, esse caminho, ele foi árduo também. E outra, quando você falou assim, Vitória, quando eu comecei, ainda assim o mercado de trabalho era difícil, a minha inserção, eu também concordo com você que hoje nós temos muitos facilitadores. Porque hoje a gente tem a internet para poder fazer o marketing. Então, às vezes, uma pessoa que é um nada, que acabou de sair da faculdade e tem um bom trabalho na internet, consegue se tornar um advogado melhor do que aquele que tem 5, 10 anos de carreira. Sem dúvida nenhuma. Então, tem muitos facilitadores. Então, não é uma fórmula de bolo isso aqui, entendeu? Então, isso daqui é foco e determinação. Aquilo que com você certeza. Disse. E ser um pouco sagaz. O que eu acho o diferencial na advocacia de sucesso, na minha concepção? A sagacidade. Sim, você conseguir interpretar o cenário. Legal, nem sempre vai ter que ser litígio. Às vezes você tem que... Estratégia é tudo no direito. Eu falo isso, eu inclusive falei para quando a gente começou mesmo, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando a gente começou o escritório, quantas vezes eu falava assim, gente, ó, a gente tem que focar nesse segmento aqui, porque é ele que vai trazer a estabilidade que a gente precisa. Sim, a gente ainda é um escritório de massa. Isso é uma estratégia. Mas isso a gente é uma estratégia. Um escritório de massa que eu não quero... Por exemplo, olha que louco isso. Eu tenho um escritório hoje que não é o escritório que eu quero daqui a 10 anos. Sim. Mas eu tenho a inteligência e a estratégia. A estratégia de aproveitar o bom momento. Exatamente. Por quê? Porque ele que mantém o quê? Mantém a nossa renda mensal, mantém o escritório, mantém o nosso crescimento, né, como escritório. E principalmente ele que paga os estudos que a gente faz pra gente poder se aprimorar naquilo que a gente quer daqui a 10 anos. Claro. E outra coisa, deixa eu te perguntar. Começo de carreira. Alguma vez chegou, excepcionalmente uma vez ou outra, mas chegou o cliente batendo na tua porta? Na minha porta? No primeiro começo de carreira. Doutor, tô com ação aqui R$10.000. Cara, sendo muito honesto pra você, chegaram, porque, mas por indicação de amigos. Não, sempre. Do nada. Do nada. Não, só pra você ter uma ideia, é muito engraçado, porque, tipo assim, esse local que é hoje a sede do nosso escritório, na Prudente de Moraes, inclusive quase lá ao lado da Justiça do Trabalho, ali do prédio, né? Esse prédio, quando eu fui pra lá em 2009, eu ainda estava na faculdade. Então eu morava lá. Olha que louco. Morava lá, só que lá era um escritório do Dr. José Ademir Alves. Né, que na época mudou o prédio dele e tal, e ele estava querendo dispor aquilo à venda.
né? E aí, no caso, ele tava meio abandonadão, fiz um acordo com o Dr. Zé Ademir, que era amigo nosso, e ele me alugou o prédio à época, né? E aí fui pra lá, e aí ali eu já prospectava, né? Lógico, dentro da minha estratégia, Ali é bom, do olha, lado- eu tô começando, eu não posso ter duas despesas, né? Então, esse negócio tá aqui dentro, bem próximo de um local onde pode ser muito bom pro filão do direito do trabalho. Pra mim, que sou solteiro hoje, tenho só um cachorro, serve. E fui pra lá, e ali começou a trajetória. Então, tipo assim, a estratégia é tudo. Isso. Porque às vezes até... É muita renúncia, né, Felipe? Muita Porque renúncia. eu falo para os meninos, quantas vezes, ó, eu, por exemplo, esse ano eu já coloquei na minha cabeça que eu não vou viajar. E eu falo para eles assim, para algumas pessoas pode até parecer já de picom, tá, gente? Eu sei que eu fiz um comentário agora besta, até parece. Quantas pessoas não viajam? Eu já deixei anos de viajar, tá? Mas o que acontece? Eu vou abrir mão de muitas coisas esse ano, porque eu tô com um foco maior, que é, no caso, a instituição que eu estou trabalhando, né, a OAB, que agora eu estou servindo Claro. mais ativamente, nosso escritório mesmo, que é a nossa prioridade, mas assim, é muito louco isso, porque a gente tem conhecimento que a gente está fazendo renúncia, que é para um futuro, mas quantas pessoas não querem abrir mão disso? Quantas pessoas não querem fazer o que você fez, de abrir mão, por exemplo, quantas vezes Todas você que deixava de reclamam. sair, fazer as Não. coisas, de comprar um carro top? Cê tá Uma coisa doido. que mais eu vejo na advocacia, erro de advogado novo, primeira coisa que ele faz, gente, não faz, não, é comprar carro, Isso é interessante. se endividar. É sim. E esse tipo de Sabe ostentação por quê? é extremamente necessário. Mas é isso que eu acho errado, sabe? Porque até Ô, tira... mexendo no gelo, que Tra- ele perguntar. Nosso cheirinho de Trazer- água de coco. Aqui não Ó, tem a corte, Stop essa é a Coco verdade, não não é? patrocina. Vamos ver se vocês vão Ah, é patrocinar, tá, verdade. gente? Podia A gente patrocinar. sempre compra, tá? Gelo de água de coco de vocês. Chegou aqui, ó, não é mexeu não, a gente Né, comprou mexeu? mesmo A dessa gente vez. comprou. E a próxima vez eu espero ganhar. Tá certo. Cara, isso é muito interessante, porque... ostentar, né? Porque as pessoas têm uma concepção, e eu vejo que isso com a internet tem se potencializado. A maior parte, às vezes, dos jovens advogados, eles têm aquela concepção, o que é ser um advogado bem-sucedido? É ter um carro. Você ter um carrão, carrão, andar com um terno muito alinhado e ter um escritório muito de lindo. vitrine, né? Não tem nada a ver isso com a advocacia, cara. Não muita tem mesmo, gente- não. tem muita A gente que advocacia é resolutividade, é que resultado. É você se debruçar sobre estudar, criar tese, trazer solução para os seus clientes. Porque uma máxima, com certeza, para todos nós advogados. Hoje, com o advento da internet, um pouco mais diferenciado, mas todos os clientes, por exemplo, que eu posso considerar bons clientes do nosso escritório, eles vieram por indicação. Indicação. Por boca a boca. Então, tipo assim, isso foi porque pelo bom trabalho que foi feito pra alguém. Então, as pessoas têm que desvirtuar isso. Então, a de ser advogado, tá certo, você não vai andar todo igual maltrapilho, né? Igual às vezes eu ando, que às vezes acontece de eu ir no escritório e na fazenda, o povo me vê de terno, daqui a isso pouco aí? de chapéu, aí olha assim, será que é o doutor mesmo? E volta, Não, mas... mas assim, a gente sabe que a gente dá esse conselho de pés no chão e tudo mais, mas ainda assim a gente tem que ter um alinhamento por conta da nossa profissão, que ela vem de anos dessa forma. Então, assim, se não mudou até hoje, Felipe, não vai mudar nunca. O Verdade. advogado, ele sempre vai ser Só- aquela coisa de realmente... Pura verdade. ser Eu concordo. E o mais louco disso tudo, eu vou falar até aqui, mulheres, exemplo. Eu sou uma mulher, eu acabei de fazer 25 anos. Pra mim, na minha profissão, eu sou uma menina jovem, então, da mesma forma que eu sou uma pessoa extremamente competente, que eu faço que eu estudo e tudo mais, eu também tenho minha vida social. E até onde essa vida social, ela interfere na sua vida profissional? E foi uma pergunta que eu fiz até no Instagram. Muitas pessoas falaram que não se importa, mas assim, nós, advogados, se nós vermos um médico todo final de semana na cachaça, postando na cachaça e tudo mais. Talvez a gente tenha a sabedoria de falar, cara, será que ele é inteligente mesmo? A gente pesquisar e tal, e ir com esse médico. Mas tem gente, e a maioria das pessoas, não pensam assim. Pensam o quê? Né? Cara, eu não vou com um médico desse. Um médico vive na cachaça, eu não vejo nem ele estudando, entendeu? E nem sabe, às vezes o cara estuda, se esforça pra Interessante, caramba. é uma realidade que é até um pouco diversa, que eu sou um pouco dinossauro, da realidade atual, né? Então, porque eu tenho uma realidade de fática, assim, de
indicação, de potencialização dos clientes, sempre foi o velho boca a boca. E a indicação, e hoje até você falando, e faz sentido, né? Porque hoje as pessoas, elas nas redes sociais vivem uma vida, né, de fantasias, né? Inclusive a gente vê casos aí de suicídio, de determinadas coisas, Sim. de pessoas que não aguentam, às vezes, um determinado comentário na internet, porque parece que aquilo acabou a vida da pessoa. Falta de Como é? inteligência emocional hoje em dia tá Você muito. entendeu? Então tá muito. Aí você vê aquele cara que, porra, o cara vai lá, aluga um carro, coloca uma câmera na frente, e com um carro com vidro conversível atrás de um helicóptero. Você que não fez isso, agora arrasta pra cima. Então, tipo assim. E uma época assim, eu até conversando com um amigo meu publicitário, o Evandro, ele falou, não, Felipe, você acha que isso não dá dinheiro? Porque se não desse, não tinha esse tanto de gente fazendo. Tem, e E digo o que mais. aquele cara fez na vida? Qual a referência daquilo? E aí a pessoa, às vezes, que se ilude com aquilo, ela acha o quê? Que vai ficar igual aquele cara. E que aquele cara não é nada. Sim. Não, e Isso é uma... verdade. ó, Ele tá só uma fantasia, cara. É muito Então louco acredite isso. em trabalho, cara. O mundo mudou, já falei várias vezes. Quanto ganha o TikTok versus um top CEO dos Estados Unidos? Aí vamos lá, vou falar aqui pra você. Kylie Jenner, ela não é TikToker, ela é bem famosa, mas ela ganha em um ano 590 milhões de dólares. Milhões? Milhões. Enquanto o Toda a profissão errada. o CEO da Apple ganha 99 milhões. Uma TikToker mesmo, a Charli D'Amelio, posso estar falando errado o nome dela, mas enfim, ela é nova, ela é bombada no TikTok. Ela ganha por ano 17,5 milhões de dólares, enquanto o CEO do Starbucks ganha 14,7 milhões, ou seja, ela ganha Mais do que- 3 milhões a mais que ele. A irmã dela, que também é TikToker, ganha 10 milhões de dólares por ano, enquanto o CEO da Costco, não sei o que significa isso, mas enfim, ganha 8 milhões de dólares. Então, assim, olha que louco. Hoje, louco, e são velho, todas que pessoas louco. bem mais Não, velhas. então, assim... Não é que o mundo tá errado, gente. Não, a gente tem que entender o o seguinte: mundo tá geração são diferente. oportunidades Sim. e sempre teve ator e Sim, atriz Claro. que são É porque, na bem-sucedidos. verdade, o cenário, eu posso até trazer como marco temporal pra isso a pandemia, cara. A pandemia fez com que nós evoluíssemos 20 anos em 2. Exatamente. Né? Então, coisas que a gente... Cara, quem pensa... Ó, eu lembro que eu acho que até que foi uma das pioneiras audiências que a gente conseguiu fazer por meio eletrônico no tribunal da 14ª região. Eu não vou falar vara e nem o magistrado para que eu não cometa nenhum equívoco, mas eu acho que eu fiz uma dessas que na época a gente precisava executar uma carta precatória, estava tendo uma dificuldade, e eu sugeri ao juiz uma videochamada por WhatsApp. E na época ele deferiu e foi feito. O cara mostrou o documento e tudo e tal. E tipo assim. revolucionário. E aí a gente começou a ficar zoando, né? Ah, isso vai acontecer e tal. E dali alguns anos depois já tá tudo assim. Comum, né? Hoje é comum. Hoje é normal. comum, hoje não tem mais uma instrução. O tribunal só tendo atendimento interno, né? Cada vara tem uma sala de suporte para pessoas que tenham determinada dificuldade hoje de acesso à internet para poder acessar o tribunal, mas em regra geral hoje todo mundo faz de casa, né? Então, Outra coisa interessante que a Vitória falou, médico. Bicho, eu não esqueço da história, eu trabalhei na Defensoria Pública da União por um bom tempo, 2 anos. E teve um amigo meu que fez uma tatuagem. Ele fez uma tatuagem aqui e fez uma bem aqui. E aí ele falava na época, não tem problema, tal, não sei o quê. Aí a gente faz atendimento ao público lá, Aham. no estagiário. Teve uma vez que ele me falou, a gente atende muito idoso, e principalmente idoso rural. Ele me falou que uma vez, até hoje eu lembro, ele falou, bicho, eu posso estar errado, mas a velhinha ficava toda vez olhando pro meu braço. Sabe aquele olhar tipo assim, preconceituoso? Né? Não é, velho, a pessoa é uma senhora, ok, para ela não é normal, um advogado, o advogado todo tatuado, o advogado todo não sei o quê. Então, infelizmente, isso é verdade, a gente Sim. estaria sendo hipócrita se não fosse. A gente tem que se adequar ao nosso público muitas das vezes. isso é uma aí realidade. é uma realidade, não tem como. Isso Você é uma todo bem realidade. vestido, todo trajado para a área rural, o pessoal vai te olhar com outros olhos, vai ficar com medo, vai ficar receioso. Vai achar que é oficial de justiça, vai prender. É o corte de energia. Corte, ou é corte de energia, ou é o juiz querendo pegar alguém. Esse jeito, chegou a pensão. Você chegou a pensar. Enfim. E uma situação que eu queria perguntar pra você, cara, pros os jovens advogados que estão ingressando no mercado de trabalho, qual é assim, uma dica pra você, assim, um advogado já consolidado no mercado, o pessoal já te conhece. Cara, uma dica assim pra passar pro pessoal. Se eu estivesse começando hoje, o que eu faria? Eu acho que é não ter medo de encarar desafios.
a dica é essa. Sair da zona de conforto. Não achar que você ficar sentado dentro do seu escritório com um terninho bonito, você vai conseguir pagar suas contas. A realidade é outra. Então, assim, apesar de ter todo um avanço da tecnologia, de Instagram, de redes sociais, é o que a Giovana falou. A máxima geral não muda, é o resultado. O que faz você conseguir ter clientes é resultado. Então, seja efetivo. Procure buscar ser diligente, né? Busque trazer o resultado no menor tempo possível. Sempre que possível. Tem situações no direito que são intransponíveis, né? Que a gente tem que vencer determinados obstáculos. Mas a gente sabe que em determinadas outras situações a gente conseguir ser mais incisivo, conseguir cobrar mais, tentar ser chato com o cartório, para que a gente traga o resultado. Porque aquele conjunto de resultados vão te trazer uma rede de clientes que vai potencializar a sua clientela, que vai ser a sua subsistência. Né? Então, eu atendi a Giovana, consegui trazer o resultado para ela, que me indicou o Felipe, que o Felipe já trouxe a tia dele. É assim, as pessoas que vão te procurar são as pessoas que te conhecem. Daí a dificuldade hoje da conhecem o seu trabalho. Sim. É bom dar um adendo, que as pessoas acham que se formam e que os amigos vão sempre procurar eles. Não. E assim, são raros casos. Então, por isso que quando os meus amigos me procuram, até hoje, quando alguém fala assim, Vitória, eu tenho uma ação pra você, eu fico feliz e lisonjeada, porque eu sei que as pessoas que estão perto da gente são sempre as últimas a nos procurar. E acreditar no nosso trabalho. Entendeu? Com certeza. Então, às vezes, um desconhecido valoriza muito mais o nosso trabalho do que uma pessoa próxima. Sim, e tratar as pessoas bem, né? Porque o cliente, assim, na maioria das vezes, ele, quando procura um advogado, né? Tem até aquela máxima que o advogado é sempre um pouco psicólogo, um pouco de tudo, né? Que às vezes ele quer ser acolhido, né? Ele, né? Quer um conforto, quer ouvir uma palavra amiga, né? Ser um pouco paciente e trazer o resultado, cara. Eu fico assim, cara, muito eufórico e lisonjeado quando eu entrego o resultado. Entendeu? Tanto que a maior parte dos meus contratos, graças a Deus, eu tenho até essa máxima comigo mesmo. Eu gosto de trabalhar no resultado. Porque eu gosto de entregar o resultado e receber os meus honorários abençoados. Uma das coisas que, por exemplo, eu nunca gostei de atuar no direito criminal. Então a gente nunca atuou. Porque tem muito não, né? Tu já entra com o não muito claro na tua Cara, cabeça. e além disso, você traz um clima meio desagradável, assim. Eu pessoalmente não perfil, gosto. é pessoal, Perfil. porque tem gente que ama atuar nessa Claro, área. ama. Então, tipo assim, o perfil, e justamente o perfil até da forma de cobrar. Sim, Né? Isso, Porque no caso o criminalista ele tem que receber adiantado. Porque tem até aquele velho ditado, né? Que o passarinho só canta na gaiola, né? Mas é verdade. É lógico. Ó, é nesse clima que a gente vai ouvir hoje. Essa aqui é a trajetória do Felipe Góes. Gente, a gente podia ficar aqui horas falando, porque a história esse homem tem. E assim, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Deixem seu like, deixem aí sua curtida. Sigam o Felipe nas redes sociais, @Felipe Góes. E o Instagram do escritório dele, que nem ele sabe, tá? É @Felipe Góes Advogados. É isso aí, é isso aí. Ele falou advocacia. É que eu falo, o dinossauro aqui vai ter que se adequar à nova realidade. Tô tentando. Tem o Evandro, amigo nosso, que está nos ajudando. Vai ter Take 2 do Felipe? Então, o Take 2 dele é que ele vai falar sobre ações coletivas de direito do trabalho, vai sair aí, ele vai falar sobre uma atuação muito importante que ele fez. Então você que atuou no Gonçalves, fique atento! Take 2! Vai receber. Pergunte do doutor. E sabe o que eu acho engraçado? Aqui, ó, pra ligar. Deixa. Sabe o que eu acho interessante? Porque eu acho que essa fala ela vai de encontro, acho que pro público-alvo de vocês que são advogados. Né? Inclusive a gente tem um grupo de WhatsApp hoje que acho que está com 47 advogados, que eu estou tentando auxiliá-los na medida do possível para que todos recebam de uma forma coletiva e junta, né? Então eu acho que vai às vezes ter bastante dica bacana para os colegas. E eu espero que ele bata, tá? Você vai mandar para todos os teus amigos. Bota o pessoal da fazenda para ver esse vídeo. Obrigada, Felipe. Valeu, seja sempre bem-vindo. Eu espero ter você de volta. A gente vai ter. Agradeço aí a oportunidade, parabéns pelo trabalho de vocês, assim, pelo fato de serem jovens, mais jovens que estão tentando estar à frente do tempo de vocês, isso é importante, né? E vamos lá, doutora, porque você vai ser cobrada. Jovem aqui só eu e o Felipe, né? O Benjamin Panta.
Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu. Falou. Ei, o Thiago